Salve, salve, estudantes e curiosos da geografia. Hoje o que nós vamos tratar é a geografia da mineração. Então, o ciclo econômico da mineração, ele vai ter um desenvolvimento temporal, ele vai ter uma evolução temporal. O período do ciclo da mineração, ele se estende de mais ou menos 1700 a mais ou menos 1800. E ele vai ter um desenvolvimento também espacial, né? Então, a geografia faz essa análise temporal, essa análise do espaço, de como se ocupou a mineração, qual foi a importância territorial da mineração para a colônia portuguesa. Então, fundamental no período da mineração, para o início do período da mineração, é a atuação dos bandeirantes. Então, os bandeirantes, as bandeiras, eram grupos organizados que vinham do Nordeste e tinham como principal missão capturar, né, caçar índios, indígenas, para trabalhar no trabalho escravo das lavouras de cana-de-açúcar. Então, na verdade, desde o início, o trabalho escravo ele é fundamental para o desenvolvimento da economia dos portugueses. E claro, né, esses grupos bandeirantes, né, conforme eles iam explorando o interior da colônia, eles iam desenvolvendo outras relações também com as tribos indígenas, né, se aliavam com uns, guerreavam com outros, depois guerreavam com aqueles que eram aliados, se aliavam com aqueles que estavam guerreando, enfim, né, eram diversas relações. Um outro aspecto importante na ocupação territorial dos portugueses é que os portugueses eles se instalavam ao longo das margens dos rios, né? E o principal rio, o maior rio que vai fazer parte dessa ocupação portuguesa é o Rio São Francisco. Então vamos falar um pouco do Rio São Francisco rapidamente, né? A nascente do Rio São Francisco é no alto do Planalto, em Minas Gerais, né? Hoje nas Minas Gerais, né? Então antes não se sabia, né? Então eles vinham da foz do rio, os bandeirantes eles vinham da foz do rio, iam subindo o curso do rio até chegar nas suas nascentes. E dessa maneira eles foram explorando o interior da colônia, estabelecendo relações com as tribos, com as civilizações indígenas do interior da colônia. Foram fundando vilarejos, fundando pequenos núcleos populacionais mestiços, né? Foram para estabelecer pequenos comércios, pequenas relações entre lá a foz, entre a ocupação já da plantação, a ocupação efetiva da colonização portuguesa e outros intermediários, né? Onde os bandeirantes iam fundando esses pequenos vilarejos, iam fundando pequenos núcleos populacionais que iam facilitando a sua penetração no interior da colônia. Até que eles chegaram nas nascentes. Então, conforme eles iam chegando na nascente do Rio São Francisco, eles iam percebendo que os indígenas já tinham sim um manejo de alguns metais. Eles já participavam das ferramentas dos indígenas, alguns metais. Eles passaram a explorar da onde que os indígenas tiravam aqueles metais. Alguns preciosos, outros nem tanto, né? Então eles foram explorando, foram entendendo onde eles capturavam aquilo ali, captavam aqueles metais e aquelas pedras preciosas. E assim, então, por volta de 1690, 1695, eles passam a descobrir jazidas cada vez maiores de ouro, de diamantes, de esmeraldas, de prata, enfim, né? Então foi ao longo dessa caçada aos indígenas, ao longo dessa exploração no interior da colônia, que eles iam fundando esses núcleos populacionais, iam criando estradas, iam criando caminhos também que ligavam o Nordeste ao centro do país. E a mineração, por ser muito rica, ela começa a gerar dinheiro. A base dessa mineração, na verdade, a exploração do ouro da América do Sul é o que vai financiar a primeira revolução industrial na Europa, que vai explodir mesmo a partir de 1750, né? Que é o auge da exploração da mineração aqui na América Portuguesa, mas já está na fase de decadência da América Espanhola, né? Na América Andina principalmente. Então a mineração ela vai acabar tendo como consequência a fundação de núcleos populacionais urbanizados no interior da colônia e vai começar também um fluxo de produtos importados. Muitos produtos vão chegar via Porto do Rio de Janeiro, que é mais próximo desses centros mineradores, desses pequenos vilarejos fundados pelos grupos bandeirantes. E é uma coisa muito importante, esses fluxos de materiais, começam a chegar materiais, produtos, roupas, botas e principalmente livros também. E pessoas de fora do Brasil. Então tu começa a primeira grande leva de imigração de portugueses de Portugal, da metrópole para a colônia, né? Claro, obviamente, porque a riqueza da mineração, a descoberta de ouro, prata e pedras preciosas
vai levar com que a riqueza da colônia se torne maior do que a riqueza produzida em Portugal e com todo o comércio além-mar que Portugal gerava, né? Com a África, com os escravos, com a Índia, com a China, né? Com o Oriente. Enfim, todo o comércio da mineração ele se tornava maior do que todo o comércio que Portugal realizava fora dessa colônia. Então, isso estimula muitos portugueses, muita gente do baixo clero, da Igreja Católica, da pequena nobreza relacionada à aristocracia portuguesa. Muita gente dessa organização passa a se mudar para o Brasil em busca de oportunidade de captar riqueza, pegar riqueza, enfim, né? Então isso daí vai trazer também um grande fluxo de ideias, de livros, pessoas que estudam em Coimbra, grandes estudiosos, intelectuais, né? Todo mundo passa a circular nesse meio minerador, né? Então muitas cidades são fundadas, Ouro Preto, Diamantina, Cuiabá, são cidades que vão sendo fundadas e vão crescendo em função da economia da mineração, né? Então a gente vai ter um aumento dos núcleos populacionais urbanos, né, pequenos vilarejos. A gente vai ter um aumento do fluxo de pessoas que vêm da Europa, vêm de Portugal principalmente. A gente vai ter um grande aumento no fluxo de produtos importados que possam chegar via Porto do Rio de Janeiro e não mais Porto de Salvador, que era a capital da colônia na época. Vai ter também uma alteração no sistema político da colônia, porque Marquês do Pombal, que está modernizando a máquina administrativa lá em Portugal, ele acha que o sistema de capitanias hereditárias ele passa a ser mais arcaico, ele já não está respondendo às expectativas da administração da colônia. E ele então vai mudar, né, do sistema de capitanias hereditárias para o sistema de governo geral, onde a distribuição de terras, a distribuição do colonato, ele se torna diferente, acaba acontecendo de outra maneira. Da parte da população escravizada, né, dos africanos, dos indígenas escravizados, passam a surgir as primeiras irmandades católicas negras, né, a Irmandade dos Pretos. Passa a ser aceito um certo ritual católico, né, que não se permitia que os escravizados também fossem cristianizados, né, eles não tinham essa inserção na cultura cristã, né, então passam a ser aceitos rituais de morte, rituais de nascimento dentro da cultura cristã para essa população escravizada, né? Até porque eles se tornam mais urbanos, eles se tornam mais cientes da situação que tá acontecendo na colônia, eles se tornam um pouco mais conscientes de toda a situação política. As ideias iluministas elas passam a circular entre as pessoas. Como muda o governo geral, muda também a capital. Então muda a relação urbana, a economia da mineração ela passa a ser mais urbana, passa a circular mais ideias, passa a circular mais pessoas. E com isso começa a formar uma elite intelectual um pouco diferente, em que eles querem ter uma certa independência em relação ao governo português. Então tu vai ter também os primeiros movimentos de independência, de desejo de formar um governo local e de se separar da colônia portuguesa, né? Porque essa riqueza da mineração ela acaba se tornando maior do que a riqueza do próprio Portugal. Entre os grupos, né, entre os inconfidentes, quem eram os inconfidentes, né? Então o líder da Inconfidência Mineira que ocorreu no mesmo ano em que acontece a Revolução Francesa. O líder é Joaquim da Silva Xavier Tiradentes, que é um alferes, que ele trabalha no exército da colônia. Outro líder é um dono de uma mineradora, Inácio de Alvarenga. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né, dois poetas, dois intelectuais. O padre Rolim, né, também é um membro do clero também, né, então participa também desse desejo de formar um governo independente. Então tu começa esse sentimento já, a mineração, o período da mineração, esse ciclo econômico, ele vai ter essas características todas que vão impactar profundamente na vida da colônia. Vai alterar também a capital, então Salvador deixa de ser capital em 1763, né, a capital passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, né, que é mais próxima do centro minerador, deixa mais barato o fluxo de mercadorias, porque os transportes também eram muito difíceis, era muito caro transportar as coisas, né, era tudo feito no lombo das mulas, dos jumentos, né, e isso também vai proporcionar uma colonização mais intensa da parte sul da colônia, né, já na província de São Pedro, né, que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, que lá eles vão passar a fornecer insumos
charque, mulas para os transportes, né, vão passar a fornecer esses insumos para a economia mineradora, né, que está voltada mesmo para a mineração, né, tem toda a sua força econômica de trabalho voltada para a mineração, né. Então, vai permitir esse desenvolvimento econômico, vai permitir também uma certa distribuição de riqueza, circulação de riqueza na região sul, que vai permitir uma circulação de importados, de livros, de pessoas, né, enfim, vai permitir uma colonização mais intensa, né? Então, isso tudo começa mesmo com a atuação dos bandeirantes. E a gente tem um conflito nesse período, um pouco anterior a esse período, mas que se desenvolve até quase o fim do período da mineração, que é um conflito entre a colonização que é pregada pelos jesuítas e essa colonização que é efetivada pelos bandeirantes, né? Então os jesuítas eles tinham um projeto mais de cristianizar as populações indígenas, eles tinham um projeto de trazer as lideranças para um sistema cristão. Já os bandeirantes já tinham esse aspecto econômico como mais importante, e nesse aspecto econômico, a organização econômica da mineração, das plantações, das commodities, das plantations, o trabalho escravo é fundamental para a produção de riqueza, né? Então esse modelo bandeirante, na verdade, ele vai vencer o modelo jesuíta, ele vai se estabelecer como um modelo escravista que vai ser a base da colônia também no século XIX, na economia do ciclo do café, enfim, né, que vai levar até a formação da república. Ok? Então essa é a geografia da mineração, né? Essas foram as alterações territoriais, de fluxo de pessoas, de materiais, enfim, né? Tanta coisa mudou em função do ciclo da mineração, né? No tempo e no espaço. Essa é a geografia do Garcês, espero que tenham gostado, dá um like aí, né? Se tu curtiu, ok? E vejo vocês na próxima. Um abraço e até!